com o André Perfeito, economista, fazendo uma avaliação sobre os impactos econômicos, mas também políticos, meu caro André. Eu queria te perguntar o seguinte: hoje surgiu a informação de que o presidente Lula pode conversar com Donald Trump, mas eu pergunto para você o seguinte: como que é possível fazer qualquer tipo de negociação se a política não entrar no meio, se essa negociação for feita apenas com base na questão econômica, já que a justificativa para o tarifaço é política, André? Então, do ponto de vista do Brasil, a discussão tem que ser econômica, não dá para ser política, né? Até muito impressionante a manifestação que está acontecendo agora em Brasília, né? Ainda bem que colocaram até a barreira lá para não gerar, né? Não dar problema de novo, por assim dizer, né? Mas o que eu quero colocar com isso é que assim, o debate do Lula com o Trump só pode ser do ponto de vista econômico. Não tem, mesmo que o presidente Lula quisesse, por exemplo, vamos dizer assim, aliviar para o ex-presidente Bolsonaro, ele nem poderia fazer isso que não fosse de uma forma que rompesse o equilíbrio entre os poderes, né? Quem está fazendo isso é um ministro, não é só um ministro, vamos deixar bem claro também, né? É a Suprema Corte como um todo. Mas isso daí, o que é importante para o mercado financeiro? Estou aqui para tentar esquadrinhar isso aqui um pouco, né? Se fez o impasse, esse impasse vai se traduzir numa queda de bolsa e num dólar mais para cima. No curto prazo, pode ser que amanhã a gente tenha. Hoje não foi o caso, semana passada, também, quando teve o primeiro dia, que não foi o primeiro dia do tarifaço, também a bolsa avançou, o dólar caiu. Talvez a gente tenha algum, sei lá, algum um retrocesso, né, alguma reversão disso agora, mas a tendência geral, insisto, tende-se o dólar perder força. Alguém poderia ler, Thiago, de uma forma assim: ah, não, então o que você está falando é bom para o Brasil, o dólar, o real mais forte. Pelo contrário, o que eu estou falando é o seguinte: quem vai ser tarifado, né, fora os setores que tiveram isenção, além de terem sido tarifados, vai ter o dólar atrapalhando, porque o dólar não vai estar favorável para os exportadores. Então a situação não é boa, mas assim, do ponto de vista do ativo financeiro, isso daí que eu quero trazer, né, contribuir aqui para o debate, né? Talvez não seja desse jeito que está se imaginando inicialmente, né? Ah, vai cair tudo. Não necessariamente verdade isso. André Perfeito, vou chamar os nossos comentaristas. Tivemos uma substituição aqui, saiu Dora Kramer, entra Nelson Kobayashi. Bem-vindo, Kobayashi, como sempre, aqui ao Jornal Jovem Pan. E a sua pergunta para o André. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite ao André, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Minha pergunta, André, boa noite a você, é um prazer falar contigo, é se isso pode ter algum impacto na nossa economia doméstica aqui no Brasil. Você já ensaiou aí sobre o que pode acontecer ou não com o dólar, com as bolsas, mas na inflação e no preço das coisas aqui no Brasil? Pode ter algum tipo de congelamento, de pé atrás do mercado produtivo? Como é que você analisa isso? Não, o congelamento, de jeito, eu acho que isso daí não é a questão. O que pode ter é que, dado que muitos produtores talvez tenham que pivotar a exportação para importação, para tentar, vamos dizer assim, dar destino para o produto deles, né? Estou falando basicamente de fruta, também peixe, carne, né? Esses setores, café, por exemplo, né? Até segunda ordem a gente tem também algumas restrições nesses segmentos. Isso pode fazer com que o preço desses produtos caiam tão forte, mas tão forte, que não vai haver interesse econômico de nem tirar do pé o café, a manga, enfim, os produtos. Aí cabe a atuação do Estado. Não tem como, não é livre mercado que vai resolver isso agora no curto prazo. Vai ser o Estado brasileiro que vai ter que ou dar incentivos, ou dar linha de crédito, ou comprar a produção, né? Só para resgatar uma questão histórica aqui, né? Durante a crise de 29, né, o governo brasileiro comprou café, né, pouco antes, na verdade, naquele período, né? Chegou a comprar café de produtor quando o preço despencou lá fora e queimou o café, né? Eu espero que a gente não chegue numa coisa tão drástica assim para, enfim, estamos falando de destruir comida, destruir bens no Brasil, não sei se seria o caso, mas o que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, são medidas de suporte que o governo vai ter que dar para setores que vão sofrer muito. Eu insisto, se eu tiver certo na hipótese que a tendência geral é do dólar perder força, porque não adianta tarifar em 15%. Se o dólar subir 15%, isso é um golpe duplo sobre os exportadores que foram tarifados. É bastante dramática a situação, mas a curto prazo você tem uma perspectiva de inflação que é mais benigna nesse sentido, mas dado uma destruição de valor, talvez, né? Isso que é terrível. André, na sequência, a pergunta de Deise Siocari aqui nos nossos estúdios. Deise. Oi, André, boa noite.
André, eu queria fazer duas perguntas bem diretas e até simples, mas eu queria saber se a gente já pode falar que essas atitudes do Trump, elas determinam um isolacionismo americano concreto e definitivo, e eu queria saber como que o Brasil agora, a partir de agora, começa a se proteger ou deve fazer para se proteger diante desse cenário global que está cada vez mais instável, principalmente em relação ao agro, que me parece que precisa diversificar um pouco os mercados. Então, como que a gente se protege diante desse cenário instável? Bem, boa noite, Deise. Bem, a respeito dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar o seguinte: os Estados Unidos têm a moeda global. E isso faz deles, eles têm vários privilégios por isso, né, por ter a moeda global. O principal privilégio que o dólar tem é que eles conseguem emitir dívida e esse excesso de dinheiro não fica nos Estados Unidos, mas também acontece uma coisa curiosa com os Estados Unidos. Como o dólar é a moeda global, ela não flutua que nem de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos vem rodando déficits em transações correntes gigantescos há muito tempo. Isso daí faria que o dólar se enfraquecesse. Só que o dólar não consegue se enfraquecer porque todo mundo demanda dólar para um monte de coisa, para investimento, para fazer reserva, enfim, né? Isso faz que os Estados Unidos, de tempos em tempos, tem que vir um presidente americano e sair podando a árvore, por assim dizer, né? A gente viu isso com Richard Nixon em 1971 e 73, a gente viu isso com Ronald Reagan em 1985, com o Acordo do Plaza. A gente tentou, o ex-presidente Obama tentou fazer isso, tornando mais agudo o quantitative easing, né, que é o processo de compra de títulos pelo Banco Central norte-americano, só que não deu certo. Está sobrando para o Trump fazer isso do jeito mais, na minha opinião, bastante, enfim, caótico, né, para ser gentil com as palavras, né, porque é o jeitão dele. Mas por que eu estou falando isso? É importante a gente ter em mente isso. Os Estados Unidos vai ter que parar de importar tanto. Eles não aguentam mais. Assim, o grande trabalho do americano hoje em dia, dado o privilégio exorbitante do dólar, por assim dizer, é consumir. E eles não conseguem mais consumir nas mesmas taxas, gerando esse déficit de transação corrente. Então, esse é um problema sério. Agora, a respeito do Brasil, o Brasil está fazendo o que tem que fazer, né? Eu acho que tem que aprofundar, tem que falar com o BRICS, sim, tem que falar com a África, sim, tem que falar com a Ásia, sim, e fazer esse acordo com a União Europeia. É disso que se trata, né? Eu acho que, nesse sentido, o agro brasileiro tem que se... E o agro brasileiro tem capacidade de se articular desse jeito. Claro, no curto prazo, vai precisar de ajuda, né? Vários setores. E, nesse sentido, a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin me parece um nome que consegue coordenar isso de forma mais tranquila, talvez, né, do que outros agentes políticos. Então é isso, né? Temos esse problema com os Estados Unidos e no curto prazo a gente tem esse problema com o Brasil. André, perfeito. Mais um comentarista querendo fazer perguntas para você. O Gustavo Kriegner na próxima questão. Gustavo? Henrique Kriegner, perdão. Henrique? Olá, André, boa noite, prazer falar com você aqui. André, eu tenho uma pergunta a respeito da questão da estabilidade jurídica, né? Nós temos visto aí o Brasil perdendo muito capital nacional indo para outros países e uma das principais razões motivadoras disso é justamente a instabilidade jurídica e incerteza aí dos próximos passos. Da mesma maneira, a gente tem visto também capital estrangeiro sendo reduzido. O Brasil não recebe tanto capital estrangeiro quanto recebia antigamente, aí tem tido uma queda nos últimos anos. Você acha que essas decisões, independente de estarem acertadas ou não, mas decisões que são polêmicas, decisões que são politizadas, elas têm contribuído para essa saída em massa aí do capital, tanto nacional quanto a aversão de investidores estrangeiros de trazerem seu capital para o Brasil? Olha, Henrique, não tem uma saída, não sei. Bem, a saída que teve da Bolsa, por exemplo, esses últimos meses teve uma saída, acho que de 6 bi, mas no ano está positivo em 20. Então, assim, não é que está tendo uma fuga no sentido mais forte. Acho que o que está tendo é uma mistura de taxa de juros muito elevada, que obviamente gera constrangimentos no tecido econômico, somada a uma discussão, obviamente, eu acho que de alocação de capital no mundo. O que o Trump está fazendo, o que o Donald Trump está fazendo, é reembaralhando o baralho do comércio mundial. Ninguém sabe onde isso vai cair. Imagina que você é um gestor em Londres. Você não sabe exatamente qual que vai ser a dinâmica do comércio global daqui para frente. Então, você também toma cuidado, né? Então, acho que isso daí não é tanta questão. A respeito da parte jurídica,
Me parece que o Trump está pedindo é além do razoável na seguinte perspectiva. Há indícios, pelo menos é o que está a justiça colocando, que houve um plano, uma tentativa de assassinato de pessoas importantes da República. Como você resolve isso? Eu vou até dar de barato aqui, que pode ser nem verdade isso, mas dado que isso está na mesa, como o Supremo reage? A gente sabe como ele vai reagir, do jeito que ele tem reagido. Se isso é verdade, quer dizer que vai atenuar isso? Resposta: não. Se não vai atenuar, como o mercado financeiro pode reagir? Em tese, isso daí é ruim, a bolsa pode cair mais, etc. e tal. O que eu estou aqui para avisar é que, dado que existe um déficit em transações correntes dos Estados Unidos, talvez o real não se deprecie que nem está se imaginando. Se a gente pegar em relação a abril, quando foi anunciado o Liberation Day, está bem abaixo ainda o câmbio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não nós como investidores, não nos contaminarmos justamente por uma visão que está, obviamente, muito politizado e tudo isso, e é natural, acho que faz parte, não tem nada errado com isso também não. Mas como investidor também se proteger um pouco disso, senão a gente sai vendendo muito barato alguns ativos no Brasil, que eu acho que não é o caso. André Perfeito, economista, como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom descanso, a gente volta a se falar. Um abraço. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço a todos.